Meu nome é Chase Skyler DeMeo e cresci em Orlando, Flórida. Meus avós, na verdade, me adotaram desde o dia em que nasci. Minha mãe me teve muito jovem. Ela tinha 17 anos e meu pai biológico era... Sabe, ele não tinha interesse em estar na foto. A sorte é que meus avós já haviam adotado muitas outras crianças. Eu tenho, na verdade, duas irmãs coreanas, um irmão coreano e um irmão negro. Você não pensa sobre isso. Quando as pessoas começam a apontar que você não se parece com seus irmãos, saíamos para comer e as pessoas perguntavam de qual igreja você faz parte, pois não fazia sentido que todas essas crianças diferentes, todos da mesma família. Sairíamos de um verdadeiro tipo... Você conhece o ônibus Tropic Traveler? Se você se lembra disso, e sim, tivemos uma infância maravilhosa. Na 7ª série, tive a chance de entrar para o ROTC, Corpo de Treinamento de Oficiais da Reserva. E eu aproveitei a oportunidade. Eu fui um dos primeiros voluntários. Meu avô serviu no Exército e meu bisavô serviu na Marinha. E sempre houve isso. Algo dentro de mim dizia: isso é o que você precisa fazer também. Claro que não foi um fardo. Era algo que eu estava realmente animado para fazer, para defender o país que eu amava. Então, assim que eu pude, assim que eu completei 17 anos, eu entrei para a Força Aérea, porque meu pai, que serviu no Exército, disse: se você for entrar em qualquer ramo e quiser que eu assine os papéis para você entrar, você vai entrar para a Força Aérea. Então, a Força Aérea foi a partir do treinamento básico. Ingressei como instrutor de série, e aquela evasão de sobrevivência, resistência e fuga. O trabalho de um instrutor de série é ensinar, aprender o terreno essencialmente para pilotos. E então você treinaria os pilotos se houvesse algum acidente ou erro. Como sobreviver fora da terra? Pouco tempo após o treinamento, eu machuquei os 2 joelhos. Foi apenas um acidente de treinamento, infelizmente. É meio constrangedor. Ambas as rótulas saíram e romperam. A cirurgia que iriam fazer chamou-se de liberação lateral, e é onde colocam as patelas de volta no lugar. Agora, olhando para trás, provavelmente poderia ter feito a reabilitação sem cirurgia, e ainda estaria fazendo o trabalho original. Mas o cirurgião do Exército disse: essa cirurgia era a melhor opção. Naquele momento, infelizmente, a cirurgia no joelho não deu certo. E o que eu esperava para a minha vida? Você sabe, 20 anos no Exército. E quando a lesão no joelho aconteceu, começou a desmoronar meus objetivos e minha visão para a vida. Foi catastrófico para mim. Não sabia o que fazer. E comecei a ficar realmente assustado e nervoso. Meus amigos se preocupavam comigo, só porque senti que minha vida desmoronava. Eles começam o processo de aposentadoria, dizendo que você sabe que seu corpo não é mais bom o suficiente. Você sabe, para permanecer no Exército. E é um processo longo. Nesse período, comecei a chegar atrasado. Sabe, eu era jovem e um pouco irresponsável nesse sentido. Lá, sabia que sairia do Exército. Então, o que eles vão fazer? Eles vão me demitir, sabe? Então, eu chegava atrasado. De vez em quando, vou ao meu escritório. Então, uma manhã, eu estava realmente atrasado para o trabalho. Na base, meu supervisor tem a chave do quarto. Ele entrou pensando em me pegar dormindo. E ele me encontrou inconsciente no chão do meu dormitório. Então, me mandaram imediatamente, claro, para o hospital da base aérea de Langley. Lá, me conectaram a todas as máquinas possíveis. Começaram a fazer exames de sangue e testes. E eles não encontraram nada de errado. Eu era jovem na melhor forma da minha vida. Na verdade, não há motivo para eu ter ficado inconsciente, certo? Então eles, é claro, procuraram em tudo que um médico deveria investigar. Estava ele drogado? Estava ele bebendo? Foi algo assim? E na época, nunca. Você sabe, nunca usei drogas. Ainda não, então. Eles simplesmente não entenderam por que eu fiquei inconsciente. Então, a enfermeira disse: vamos fazer mais alguns exames. Vamos fazer uma radiografia de tórax em você. E se não encontrarmos nada? Então, vamos te mandar para casa. Apenas, sabe, ainda não há motivo para você estar aqui. Quando ela mexeu no meu soro, ela saiu do quarto. A partir daquele momento,
Tudo mudou. Ouvi o alarme começar a tocar. E tudo se tornou como em um filme ou série de TV, onde os alarmes estão tocando. E minha visão começa a desviar para a esquerda. As coisas ficaram turvas e não pareciam realidade. E as enfermeiras e médicos começam a correr. Eu estava no final do corredor, sabe, no meu quarto de hospital. Então eles quase colidem com a parede. Eles correm rápido enquanto os alarmes soam. E obviamente, como sempre, senti que algo estava muito errado. Todos começam a se aglomerar em cima de mim. E enquanto trabalhavam em meu corpo, alguém se sentou à minha esquerda e começou a acariciar meu braço, dizendo que tudo ia ficar bem, enquanto o alarme toca, enquanto as pessoas gritam, e você percebe o nervoso na voz deles. Eu sabia que eles sabiam que algo estava errado. E então a voz à minha esquerda disse: "Você vai sentir o ar subindo pelo seu braço. Vai doer muito, mas tudo vai ficar bem." A dor que começou a subir pelo meu braço. A melhor forma que posso descrevê-lo é como uma bala de prata, uma bala enorme. Senti uma dor intensa, 10 vezes maior nessa veia. Era tão doloroso que você quase sentia todos os tipos de centímetro ou polegada de sua trajetória. Sério, foi como um trem indo em direção ao meu coração. E lembro da minha perna direita chutando para o ar, enquanto enfermeiras e médicos estavam acima de mim. Apenas uma reação ou reflexo natural a isso. Esta dor subindo pelo braço, mas a voz serena à minha esquerda era tão segura e acariciando meu braço naquele momento. O pensamento de ter um homem acariciando meu braço. Provavelmente, se me tivessem perguntado na época, eu diria que, sabe, não quero que um homem acaricie meu braço, sabe, mas era tão calmo e tranquilizador ter alguém à minha esquerda, apenas dizendo que vai ficar bem. É uma sensação estranha sentir-se tão calmo. Enquanto você experimenta tanto sofrimento, o que é realmente confuso e... Enfermeiras e médicos gritam um com o outro. Eu ouvia tão nitidamente. A voz à minha esquerda era tão calma. Depois de tentar constantemente olhar para a minha esquerda, finalmente eu consegui. E não havia ninguém à minha esquerda, mas vi a tela totalmente em linha reta. Nesse momento, ao me ver com a linha de vida plana, comecei a subir. A melhor forma de descrevê-lo, e sempre fico arrepiado quando falo sobre isso. Apenas senti que tudo começou a se soltar no meu corpo. Senti como gelo muito fresco. Sentimento lindo do meu corpo. Apenas começando a liberar. E parecia que saía do meu peito, como um flash, um túnel de luz saindo do meu peito. Foi a melhor sensação que já senti. Foi como um belo e divino êxtase. Apenas este sentimento de amor envolvendo meu corpo. Experimentei esse sentimento 1 milhão de vezes. E simplesmente não há como descrevê-lo. Mas eu subia para essa área, onde não conseguia enxergar o caminho. Mas eu tinha a completa confiança de: onde vou é realmente lindo. Se este é o sentimento agora, apenas imagino para onde vou. E não demorei muito, acabei em um jardim. E era um jardim cheio de flores e plantas que nunca vimos antes. E essas cores lindas. E tudo era vibrante. Era quase como olhar para o sol, onde precisamos piscar um pouco, porque tudo era tão belo e colorido. Eu não tinha ideia pré-concebida do que era o céu. Cresci amando Elvis, e pensei que Elvis estaria me esperando lá, e tudo seria calmo e pacífico. Quando estivesse nas nuvens, o céu que experimentei foi muito mais vívido e muito mais real. Não havia sensação de flutuar. Seu corpo parecia tão leve, como se não houvesse gravidade. Mas o jardim e as folhas eram tão reais, essas plantas e flores eram tão vibrantes. Aqui simplesmente não temos essas cores. Poderia dizer que eram roxo, vermelho e azul, mas não faz jus a isso. Tudo era tão brilhante e quase quente, aquecido, sabe? Há uma vibração em tudo. Você se sentia tão em sintonia e conectado. Quando passávamos pela árvore ou andávamos pela calçada, agora você pode dizer: "Ah, que planta bonita!" ou "Que flor bonita!" Mas no paraíso parecia que eu estava sentindo as plantas e as flores. Sabe quando você sonha? Você nem sempre sente algo. Você imagina e, se estiver sonhando, você está em outro mundo. Isso foi tão real porque eu estava sentindo coisas. E senti os grãos de areia entre os dedos dos pés e detesto andar descalço, então
Foi uma memória vívida para mim, que eu sentia a sujeira nos meus pés. E à minha frente vi um homem de túnica, e ele estava perseguindo um menino. Um menino de 3 ou 4 anos, loiro, com cabelos cacheados. O garotinho corria um pouco à frente. Olhando para trás, ele estava sendo malicioso. Estou apenas assistindo a essa bela interação, quase como pai e filho. E eu observei esse garotinho, apenas tão feliz, desfrutando pura e simplesmente da vida. E só quando cheguei perto é que desci os olhos e fiquei. Meu Deus, sou eu? Esqueci que era loiro. Cabelo encaracolado e eu costumava ser tão feliz. E eu costumava rir o tempo todo. E sorri constantemente enquanto crescia. Não importava o que acontecia ao meu redor. Sempre fui uma criança feliz. E acho que esqueci disso até então. Quando eu tinha 19 anos, eu levava a vida muito a sério. Estava tão preocupado com carreira e militarismo. E todas essas coisas. Esqueci completamente de ser tão feliz. Criança pequena e então, essa foi uma bela lembrança de como eu costumava ser. Ao ver o homem se virar para mim, senti imediatamente que era Jesus. E devo acrescentar, Jesus não parecia como eu imaginava, mas eu estava tão certa de que era ele. Ele tinha cabelo castanho curto, olhos verdes penetrantes e o maior sorriso possível. Mas ao crescer você vê um homem com tipo... Você sabe, muitas vezes com cabelo longo e loiro, e muito magro e este homem era apenas um homem saudável, homem pacífico em uma túnica. Mas tão certo quanto, você tem certeza do que sua mão esquerda? E sua mão direita é. E você se olha no espelho e sabe que é você. Eu sabia que era Jesus. Nesse instante, Jesus me virou e basicamente me mostrou. Isto é o que sua vida deve ser. Espalhando luz, amor e risadas. Quase como um lembrete de que você já esteve aqui. E você já sabe disso. Como você esqueceu? Mas você sempre soube das alegrias da vida. Sobre encontrar qualquer motivo para sorrir ao longo do dia. E este lembrete, que você leva a vida muito a sério. Naquela época, na Força Aérea, eu realmente pensei que minha vida acabara. Tinha tudo o que treinei e esperava. E a visão para a minha vida estava concluída. E essa conversa já foi suficiente para eu dizer, certo, estou me concentrando nas coisas erradas aqui. Estou focado na carreira e no dinheiro. Estou focado em garantir o pagamento do carro. Na verdade, nada disso importa no final do dia. É sentir-se realizado e sentir que devolvi algo ao mundo. De fazer as pessoas sorrirem. E foi uma ótima lição. Isto é o que a vida deve ser para sempre. Deve sempre encontrar alegria, e risadas e felicidade. E ficamos ali por um bom tempo. E o tempo parou. Não saberia dizer se foram 5 minutos. Não saberia dizer se foram 5 horas. Este tempo foi suficiente para adquirir muito conhecimento. Senti que já sabia, mas era um relacionamento tão amigável. Isso pareceu. Passei muito tempo com eles no passado. E antes que percebesse, ele brincou, sorriu e disse: "Você sabe, você tem que voltar." E eu não discuti, apenas disse sim. E foi um lembrete de que estive aqui. Talvez não tão dramático quanto uma experiência de quase morte ou... Tive a sensação de ter sido levado a um lugar onde já estive antes, como se tivesse sido desligado. Sabe que não pode ficar muito tempo aqui, né? Você tem que voltar. Eu disse ok. Eu entendo. E foi apenas algo muito brincalhão. Coisa amigável, assim como se despedindo de um amigo. E você vai vê-lo novamente. Então você só está dizendo tchau por enquanto, né? E foi muito pacífico. Eu queria ficar, era como se... Você sabe passar tempo com um amigo. E você sabe, você precisa voltar para casa. Antes de voltar para casa, senti que era tão compreendido que eu tinha muito mais a fazer. E antes que percebesse, estava de volta ao meu corpo, em uma cidade diferente, fora da base. Então a Força Aérea, nesse período, me mandaram para fora da base, para um hospital diferente, onde me declararam morto. E eu acordei e comecei a abrir os olhos. E claro, naquele momento. Você sabe quando tem o melhor sonho? Você acha que sabe. E você fecha os olhos para voltar. Você pode abrir os olhos novamente? Não posso voltar agora. E meus olhos estavam abertos. E meu corpo sentiu-se normal. Não sentia dor no peito. Claro, a confusão. Entendi que não estou na mesma sala. Eu morri e... Pessoas passando pelo corredor. Eles não estão de uniforme militar.
É muito claro que já não estava na base. Em pouco tempo, uma enfermeira entrou e... Eu disse olá. Ela parecia aflita e disse: "Vou chamar um médico", e ela saiu correndo. E um médico voltou e disse: "Eu não sei o que te dizer. Vamos te mandar de volta para a Força Aérea. E eles podem fazer o que quiserem com você." E foi isso. Pude ligar para um amigo. E liguei para eles e disse: "Acabei de morrer. Você pode me buscar no hospital?" E eles disseram: "Claro." E nós fizemos o que todo aquele que morre e volta faz. Fomos ao Chick-fil-A porque eu estava faminto. Acho que a morte me deixou com muita fome e eu disse que gostaria de sair da cidade. Por alguns dias estive realmente apenas confuso e não queria voltar. E sentar no mesmo dormitório em que estava. E fomos para Washington por alguns dias. Vi os monumentos e tirei algumas fotos. Nesse período, meu braço esquerdo estava todo azul e roxo. O hematoma era muito grave, daquele ar subindo até o meu coração. Voltei ao hospital novamente, porque as contusões no meu braço ainda estavam muito graves. E eu queria uma resposta. Por que eu morri? Por que eu tive essa experiência? E eles registraram o que aconteceu com o meu braço. E eles escreveram um parágrafo inteiro. O paciente sofreu uma embolia. É quando o ar sobe até o seu coração. Parece que a enfermeira, por acidente, permitiram que o ar passasse pela veia, o que causou a desaceleração. Você sabe que, em uma das principais veias para mim acidentalmente, me desligaram. Mas as enfermeiras e médicos, sabe, eles também não conseguiam entender. Eu não sei quantas pessoas eles viram que sobreviveram após uma parada cardíaca, então nunca houve uma conversa honesta com a equipe médica sobre o que exatamente aconteceu com você. E a gente não consegue entender como você ainda está aqui. E a partir daquele momento, não me sentia à vontade para contar a história. Se eu contar isso para as pessoas, elas vão achar que eu estou louco, experiência de quase morte, ou EQM, que nada daquele mundo fazia sentido para mim. Apenas pensei que as pessoas achariam que eu estava louco. Então, eu simplesmente não contava para ninguém, a menos que estivessem muito próximos. E eu simplesmente não sabia como me orientar. Esta nova experiência que vivi. Em 8 de julho de 2008, apenas alguns meses depois, eu estava totalmente aposentado do exército, apenas uma semana após o meu retorno. Minha vida mudou drasticamente. Tudo o que achei divertido na infância, ou qualquer coisa que me interessasse, eu disse que iria fazer agora. Eu me juntei a um clube de breakdance, em uma universidade local onde nem sequer estudei. Fiz stand-up comedy por um tempo, comecei a fotografar. E fotografei festas de casamentos. Aprendi a dançar salão e tornei-me instrutor de dança de salão. E eu simplesmente fui, praticamente como eu gostaria. Tenho outra oportunidade de estar aqui. E vou sair e aproveitar a vida. E eu simplesmente fiz uma lista enorme de coisas. Eu tive a oportunidade de apresentar. Você sabe, concursos com celebridades e eu pude ir na TV e ser locutor para uma equipe local de beisebol e hóquei em Norfolk, Virgínia, por alguns anos. Queria tanto fazer coisas que me fizessem feliz. E eu poderia espalhar a luz. Risadas e amor que me disseram para continuar compartilhando. Então, infelizmente, essa parte de mim disse não. Chegou a hora de amadurecer. Precisa amadurecer agora. Você precisa de um emprego de verdade. Então, peguei um emprego em uma rádio. E foi um emprego muito corporativo. E fiz isso por muitos anos. Sabia que era gratificante. Pagava minhas contas. Sabe, nós temos uma casa legal, mas foi aí que realmente comecei a me sentir culpado por ficar egoísta. Eu não estava feliz. Eu estava sentado em um escritório e não conseguia me sentir bem. Logo fui em um retiro. Foi com uma organização de veteranos, que envia veteranos em grupo. E você passa 5 dias praticando yoga e meditação. Falar sobre você, sabe? Realmente focando na sua saúde mental e encontrar a paz dentro de si. Eu nunca havia meditado de verdade. Eu nunca fiz yoga antes. Um grupo de homens veteranos. Você sabe fazer yoga? Claro, todos na época talvez fizeram caretas. Ao final dos 5 dias. Foi o mais feliz que já estive na vida. Assim que cheguei, minha esposa me viu imediatamente, minutos após me ver. Naquela sexta-feira à tarde, ela disse: "Você é uma pessoa diferente." Ele parecia tão relaxado naquele período.
Estava tão focado no trabalho corporativo, sendo o executivo sério. E ela disse, você mudou, sabe? Você parece tão feliz consigo mesmo. Nesse momento, comecei a perguntar novamente. Qual é o meu propósito? Por que estou aqui? Comecei a lembrar-me da minha experiência de quase morte. Em um dia ou dois, comecei a sentir minha mudança corporal completa. E tornar-me tão consciente do meu entorno. E acho que apenas meditar e fazer yoga. E os exercícios de respiração aliviou muito a minha mente. Que pude realmente observar o mundo ao redor e compreender melhor como poderia ajudar. Comecei a perceber que possuía dons que talvez não fossem comuns. Não eram tão comuns quanto. Talvez eu pensasse que... Comecei a sentir verdadeiramente as emoções de todos ao meu redor. A intuição se fortaleceu e eu estava muito consciente se as pessoas ao meu redor, estranhos completos, estavam sofrendo naquele momento. Senti o peso de precisar ajudar todos ao meu redor. Devo curar todos do seu sofrimento e tentar trazer qualquer tipo de alívio, enviar energia positiva para eles, tentar ajudá-los a superar a dor. Se eles estão tristes e perto de mim, agora é minha obrigação ajudá-los. Nunca experimentei isso, mas comecei a abraçar e aceitar que esta é a nova realidade. Algumas das coisas que posso oferecer ao mundo. Minha avó estava no hospital e comecei a orar e fazer o que sei. E é uma sensação dentro do meu meu peito ou meu coração, lugar onde posso estender as mãos e orar, por menos dor. Sei que não posso curar completamente todos, mas eu só rezava para que ela sentisse menos dor e um pouco menos de sofrimento. E antes que percebesse, comecei a sentir formigamento nas palmas das mãos. E eu estou meio que olhando para baixo. E abaixei as mãos, olhando novamente para baixo. E da próxima vez que eu olho, tenho marcas visíveis em ambas as palmas das minhas mãos. Mas eu soube imediatamente. Ok, isso é meio assustador. E mostrei à minha esposa, tirando uma foto. Porque eu disse que preciso documentar isso. E talvez mostre a alguém em quem confio. E mostrei para as pessoas que imediatamente disseram: você precisa parar de absorver a dor alheia. Não é sua dor para carregar. E eu disse: tá. Quero apenas dizer que é uma reação alérgica. É só algo que está acontecendo com o meu corpo, igual a ter uma erupção no antebraço. Mas eles começaram a aparecer apenas em certos momentos, quando eu realmente tentava ajudar alguém. Ao meu redor, não é uma experiência dolorosa. É uma experiência pacífica que sinto visivelmente, dentro das minhas mãos, como se uma energia estivesse vindo só por meio disso. Estava em um avião, e acho que no avião estava completamente silencioso. E nunca conseguia dormir no avião e senti apenas essa presença. Isso imediatamente me atingiu no peito. E eu fiquei tipo, uau, sabe? E eu sabia que era Jesus de novo. E nós tivemos esse intercâmbio, tipo, ei, está no caminho certo, mas cuide de si mesmo. Você, se esvaziar sua bateria, você nunca será. Você não poderá ajudar ninguém. E ele disse, deve permitir que as pessoas tenham uma experiência humana. Não dá para carregar o sofrimento de todos, porque algumas pessoas precisam sentir essa dor. E isso foi profundo para mim. Mas também foi muito difícil. Foi um lembrete de que não posso ir. Tente curar todos que acho que estão sofrendo, porque então eu também vou sofrer. E ainda preciso permitir que as pessoas experimentem este mundo humano em que vivemos. E não é meu papel interferir constantemente nas vidas das pessoas, nas oportunidades que eu tive. E então é isso. Isso é bem recente. Isso foi nos últimos meses. Agora estou tentando entender como usar meus dons sem interferir na vida das pessoas. É difícil viver o que vivi e não voltar diferente. Risadas, sorrisos. É algo tão simples e gratuito. É como respirar, né? Podemos respirar de graça. Podemos orar e meditar gratuitamente. E podemos rir de graça. Podemos encontrar alegrias em tudo. E vivemos num mundo agora, onde parece que estamos tão separados. Passo pela parada de ônibus onde cresci. Praticamente todos os dias, tenho ótimas lembranças de quando era criança, rindo e brincando antes da escola. Hoje em dia, as crianças estão próximas uma da outra, usando seus celulares, e é difícil de ver. Para mim, sorrir e rir
e estar perto das pessoas é o que acredito ser o melhor remédio para nós. Minha compreensão é que todos estamos aqui para um propósito específico. E o propósito de vida de todos não precisa ser grandioso, que devemos ter objetivos distintos e diferentes personalidades, assim como uma impressão digital deve ser única. Mas para mim, é aprender e evoluir constantemente. E quando eu era aquele garotinho que vi no céu, naquela idade você absorve tudo. E você continua aprendendo. E você experimenta tudo por meio de uma visão. Tudo está ótimo. Você não tem esses problemas, restrições e estresses da vida adulta. E então eu tento fazer isso agora. Está sempre tentando aprender para permanecer na escola. Obtenção de diplomas em medicina alternativa. Fazendo um curso de ministério. E depois disso, vou voltar à escola. E acho que enquanto continuarmos aprendendo, acho que estamos em... Vamos deixar o mundo melhor, enquanto aprendemos com a história. E aprender com os erros passados. Minha avó sempre disse, a educação curaria o mundo. E acredito que, contanto que continuemos aprendendo, que nós estamos preparando a próxima geração para melhorá-lo continuamente. Saber que você sabe. A educação tem diferentes formas para cada pessoa. Se você está na escola ou não, ou você está lendo um livro todos os dias ou você lê as notícias todos os dias, contanto que te eduque, e não apenas te deixando mais deprimido. Essa é a essência da vida. Aprender. Evoluindo e tornando tudo melhor do que estava quando chegamos.